E o princípio central do livro Superpensamento é que pensar melhor é aprender a enxergar o mundo através de diferentes lentes mentais. E esse livro aqui, ele fala sobre, de fato, modelos mentais, que são formas de ver o mundo em áreas específicas, que aqui no sumário, eu vou mostrar para vocês, aqui, se quiser pausar depois, e aqui onde ele tem modelos mentais para estar menos errado. Se algo pode dar errado, dará. Gaste seu tempo com sabedoria, tornando-se um com a natureza. Mentiras, malditas mentiras estatísticas. Decisões, lidando com conflitos, desbloqueando o potencial e flexibilize seu poder de mercado. Ele fala sobre todas essas áreas e apresenta modelos mentais durante o livro. Então você vai ver aqui que tem vários pontos, deixa eu ver aqui, que ele traz palavras em negrito, que essas palavras em negrito significam aqui, ó, produto mínimo viável, que ele traz os princípios, os conceitos e os modelos mentais para conseguir explicar formas de ver o mundo em cada uma dessas áreas. E em vários momentos do livro, isso se correlaciona, tem uma relação, um modelo com o outro. E nesse vídeo eu vou compartilhar vários deles com vocês para aprenderem de forma rápida. E não se esquece de se inscrever nesse canal aqui e dar um like, porque isso motiva eu gravar mais vídeos assim para fazer mais conteúdo de qualidade sobre livros. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te passar o princípio central, mais detalhes sobre ele, a gente falou agora no primeiro slide, esclarecer o método que esse livro aqui foi construído, né, a forma de pensar dos autores e trazer com o mínimo de investimento de tempo possível o máximo de aprendizado possível, que aqui usando o princípio de Pareto para produtividade e conseguir entender o livro antes de dedicar 8 horas, 10 horas para fazer a leitura dele. Tema: quando usamos apenas um modelo para interpretar a realidade, corremos o risco de perder a riqueza do mundo, porque eu deixo de abordar o mesmo tema de outros pontos de vista. Problema: um mundo saturado de informações confusas, decisões cada vez mais rápidas e mais complexas, e a ausência de ferramentas para a clareza mental. E aí o livro vem com uma resposta mostrando várias formas de pensar sobre várias situações da vida, e justamente para isso que ele foi construído com base naquele problema que foi citado. E esse problema gera algumas implicações. Vieses distorcem escolhas cotidianas por não saber modelos. Eu uso o modelo que eu tenho que talvez esteja desatualizado ou ultrapassado ou não funcione. Pensamento raso leva a erros graves e a falta de estrutura aumenta a incerteza. Então, tudo isso o livro resolve em vários princípios, eu já vou resumir vários deles aqui. Então, modelos mentais são mapas que reduzem a complexidade do mundo. São formas e caminhos de pensar que tendem a funcionar na maioria dos casos. E aí eles são apresentados, são mais de, se eu não me engano, mais de 300 modelos mentais durante todo o livro que ele apresenta. Eu já vou trazer alguns aqui para vocês. Então, 10 deles. Primeiro, pensar em primeiros princípios. E grande parte da ideia desse canal e de tudo que a gente faz de comunicação é com foco nos grandes princípios que são universais. As leis de Newton, por exemplo, elas comunicam e elas ensinam muito além da física. Então, eu consigo pensar em princípios e, através do princípio, eu faço uma transcrição, uma analogia para outra área da vida. E um desses princípios que tem no livro, por exemplo, que a gente usa muito, é o princípio da alavanca, que com um movimento mais tranquilo eu consigo gerar mais resultado de potência se eu consigo ter uma alavanca, seja comercial, uma empresa, seja na física, com de fato por exemplo, um pé de cabra que eles chamam, né, para arrombar portas, etc. Um martelo, eu consigo gerar uma força de alavanca dentro dos negócios se eu usar esse princípio da física. Então, os modelos mentais são legais porque é como se eu tivesse na minha forma de pensar plugado 300 analogias que eu posso utilizar.
E aí, na hora de falar em público, na hora de se comunicar, fica muito fácil puxar ideias e conseguir fazer conexões que as pessoas não veriam antes, porque eu acoplo como se fossem extensões de modelos mentais e formas de pensar sobre inúmeras coisas. Então, pensar em primeiros princípios é pensar em coisas que se adaptam na maioria dos cenários, na maioria dos casos, e eu consigo ficar mais inteligente e ignorar muita coisa que é muito essencial, que eu já entendi os primeiros princípios de cada tema. A navalha de Hanlon não atribua à malícia o que pode ser explicado pela ignorância. Aqui é um ponto extremamente importante para a gente viver melhor e mais em harmonia com o mundo, porque muitas vezes a gente acha, não, essa pessoa quis me prejudicar. Ou no trânsito, essa pessoa quis cortar minha frente. E esse princípio, ele mostra que a gente não deve ser tão emocionado, tão reativo com as situações e não atribuir a malícia a alguma coisa que pode ser explicado pela ignorância ou burrice ou falta de informação ou inúmeras outras coisas que a gente coloca no lugar achando, procurando achar uma justificativa para o cara que te fechou no trânsito ou para alguém que fez algo que não gostasse. Terceiro princípio, a matriz de Eisenhower é uma forma de pensar em quatro quadrantes para fazer uma categorização de tarefas e o que eu devo fazer com elas durante o meu dia a dia. E aqui ele traz, se quiser analisar aqui no gráfico junto comigo, eu já coloquei visualmente para ficar mais fácil de interpretar. A gente tem quatro quadrantes, onde aqui na primeira linha a gente tem urgente e não urgente, e de cima para baixo a gente tem importante e não importante. Quando eu vejo aqui, na parte do quadrante, de coisas que são urgentes, são coisas que não podem esperar. Esse é, né, é o significado da palavra urgente. Não pode esperar. E é importante, então, não pode esperar e é importante. Eu tenho que fazer agora, porque senão vai dar um problema e um problema grande, porque é relativo a algo que é importante e eu não posso adiar. Então, se é urgente e importante, obviamente entra no raio de ação de fazer agora, porque é um pepino, é um incêndio que vai estourar aqui dentro da empresa se isso aqui não for lidado com prioridade. Segundo quadrante aqui na direita, a gente tem coisas que não são urgentes, porém são importantes. Então essas coisas são mais de planejamento do que necessariamente de resolver em cima da hora. Dá menos estresse, esse tipo de coisa aqui, porque eu tenho tempo para me planejar. Então, coisas que são não urgentes, porém são muito importantes, eu preciso agendar antes que uma tarefa não urgente vire uma tarefa urgente. E aí eu tenho que fazer de última hora e de qualquer jeito. Depois eu tenho o terceiro quadrante, que é o quadrante onde é urgente, mas não é importante. Isso vai depender muito do teu modelo de gestão, negócios ou de vida, né? Então, é urgente, então eu não tenho muito tempo para executar essa tarefa e ela não é tão importante dentro do meu contexto. Eu tenho a grande opção de delegar para alguém que dentro do contexto dela seja uma tarefa importante e ela consiga entregar isso em tempo hábil. No quarto quadrante, eu tenho coisas que não são urgentes e não são importantes. Elas podem ser tranquilamente eliminadas ou arquivadas ou deixadas sem uma prioridade. Então, essa matriz aqui categoriza a tua lista de tarefas em coisas que são muito menos prioridade e pode ser eliminadas, tá? Então, essa é uma forma de ver gestão de tarefas. Tem muitas outras formas, tem até um vídeo aqui no canal falando sobre o método GTD, que é uma forma que de certa forma explica também parte desse fluxo aqui. Isso aqui é mais um modelo de produtividade, tá? Próximo princípio, 4, princípio número 4, os 5 porquês. É uma técnica para chegar à causa raiz de problemas através, tem um Mzinho a mais ali, de questionar os porquês 5 vezes. Exemplo, o carro não liga, deve ser a bateria. Não, mas por que que a bateria não funciona? Deve ser o alternador. Por que será que o alternador não funciona? Deve ser a correia. Mas por que que a correia não funciona?
por falta de manutenção preventiva. E aí a gente vai questionando, 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 até chegar à fonte dos problemas para resolver isso de forma mais precisa, mais profunda e direta. Então, os 5 porquês é perguntar, a técnica é bem simples, é simplesmente perguntar o mais profundo possível o número de porquês quando algo dá errado e o porquê que deu errado para achar de fato a raiz desse problema e ir lá atacar diretamente essa raiz desse problema. Próximo princípio é o princípio dos custos irrecuperáveis. Na verdade, isso aqui é uma falácia dos custos irrecuperáveis. Não mantenha algo apenas porque já investiu nele. E aqui a gente tende a, quando a gente investe em algo, continuar investindo ou não deixar de investir, porque a gente já investiu tanto naquilo lá. E às vezes isso pode ser uma prisão ao invés de ser um investimento. Eu posso estar muito me consumindo em algo porque eu já fiz tanto por aquele projeto, já trabalhei 2 anos naquele projeto, e aí eu não posso parar agora porque eu já investi 2 anos. Não deve ser o teu fator de motivação principal, esse de eu vou continuar trabalhando porque eu já trabalhei bastante. Se faz sentido continuar trabalhando, deve ser mais pela visão de futuro do que pelo apego ao passado que eu já fiz. Então, custos irrecuperáveis, largue projetos que não estão te fazendo bem. Sexto, pensamento inverso. Esse aqui é uma atividade e um princípio, um modelo mental sobre ressignificar as coisas que a gente passa. E a gente pode sempre, para usar ele, se perguntar-se: "E se fizéssemos o contrário?". Exemplo, aqui a gente tem uns exemplos clássicos, né, da Netflix, eliminou os prazos de devolução. Aqui a gente tem a Southwest Airlines, que removeu as refeições para baratear passagens, e a gente vai pensando em formas criativas de fazer coisas diferentes, ressignificando as coisas dentro do nosso negócio. Então, se a gente tem, por exemplo, que vai fazer um evento, e a gente gasta, sei lá, R$ 50.000 para fazer esse evento. E se a gente fizesse o inverso, que talvez a gente não gastasse 50 mil, que as pessoas tivessem que custear o evento e ele mesmo se pagar? Ou e se o evento for todo ele filantrópico, todo ele com colaboração e, né, como é que é? Voluntariado. E se a gente não fizesse um evento, e se a gente fizesse algo diferente, sei lá, uma ação social que tenha o mesmo impacto? É pensar se a gente trocar o ponto de vista e inverter aquilo ali, não se prendendo à primeira ideia que vai vir, e sim a gente poder executar esse modelo mental de pensar de forma invertida, porque às vezes a resposta mais clara e mais criativa tá aqui. Princípio número 7, o risco versus recompensa. Avalie cenários com base em possíveis perdas e ganhos. Quanto maior o risco, tende-se a ser maior a recompensa. E deve-se, na nossa vida, procurar ter um equilíbrio entre isso. Mas uma das coisas que a gente procura nesse modelo mental analisar é estimar, né, previamente risco e recompensa. Porque às vezes tem muitos projetos que têm um risco baixíssimo e um índice de recompensa altíssimo. Esse é o projeto de ouro que a gente busca, só que talvez ele esteja escondido atrás de algum outro princípio. Esse canal no YouTube, na minha visão, é um projeto que se enquadra nesse caminho, um risco baixíssimo, porque eu não tenho nada a perder, e uma recompensa altíssima, porque eu tenho muito a ganhar. É sempre um cenário muito interessante. Se tivesse um risco altíssimo aqui no YouTube e uma recompensa baixíssima, eu não estaria fazendo esse vídeo aqui. Então, por isso, esse princípio, ele trabalha sobre essa análise de se faz sentido estar investindo tempo, energia e dinheiro em um canal, em uma ação, né? Princípio número 8, o mapa não é o território. Então, o modelo, por mais completo que seja de mapa, ele nunca vai ser tão fiel ao território. Uma cidade, por exemplo, pega uma cidade de, sei lá, se- quantos metros, quantos quilômetros tem, depende, né? Digamos de 50 quilômetros por 50 quilômetros quadrados, uma área de 50 quilômetros por 50 quilômetros. Se eu fizer um mapa dessa cidade, ele vai ter menos do que 50 quilômetros de tamanho, né? Geralmente o mapa vai ter o quê? 40 centímetros, 50 centímetros de tamanho.
Então, o mapa, ele é um resumo, ele é um sumário do território. Por isso que não dá para confiar 100% no mapa. Eu preciso ter essa noção de que as coisas são daquele jeito, mas eu não posso me entregar e achar que a realidade é o que está desenhado no mapa. Eu tenho que, de fato, viver a realidade, andar pela rua, andar pela essa propriedade que eu falei, para entender de fato as diferenças que existem no próprio território e não depender ou confiar somente no mapa. Ele deve ser um guia. O mapa serve muito como um guia de pontos de referência. Justamente quando tu vai ver o mapa, tu vê lá principalmente as referências para saber te posicionar onde é que você está. Princípio número 9, modelo mental número 9, é o efeito de segunda ordem. Preveja consequências indiretas das decisões além do imediato. Esse princípio ele trabalha muito sobre a visão de longo prazo que eu tenho sobre as ações que eu faço. Então, se a parte, por exemplo, de treinar na academia, se eu não vou a curto prazo, eu tenho um ganho de tempo, talvez uma hora e meia, de talvez uma energia que eu economizei ou que eu poderia investir em outro lugar. Então eu tenho esse pequeno ganho, só que a longo prazo, se eu ficar adiando isso, hoje não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar até o infinito, eu acabo deixando o efeito de segunda ordem, que é ficar mal fisicamente, ou emagrecer, perder massa magra, ou engordar não estando alinhado com o que eu quero, porque eu não pensei nos efeitos de segunda ordem, que é prever a longo prazo o que que aquilo ali me causaria de problema. E a gente tende a perceber o que nos causa de problema só no momento que a gente está de frente com esse problema. Então aqui é importante a gente saber pensar a longo prazo e não só naquela ação isolada em específica. Isso a gente pode analisar cada comportamento. Se, por exemplo, eu ler 10 páginas do livro pela minha vida inteira, todos os dias 10 páginas, nitidamente eu consigo ver um efeito de segunda ordem, que é um ganho de conhecimento muito maior, de palavras, de pensamento, de modelos mentais diferentes. Se eu não o fizer, e eu fizer com constância a leitura de nenhuma página por dia, também eu consigo ter um efeito de segunda ordem. Primeira ordem é ganhar um pouquinho mais de tempo, uns 10, 15, 20 minutos por dia, e segunda ordem é ser uma pessoa com menos conhecimento do que eu poderia ser. Então, pensar nisso não só no imediato, e sim no que acontece ao longo do tempo. Princípio número 10, função de pressão. Restrições externas, como tempo, recursos e prazo, estimulam a criatividade e a ação. Eu não sei se vocês já se pararam para pensar em alguns projetos que vocês têm tanto tempo para entregar, é tão tranquilo, é tão leve, no sentido de muitas coisas não tem uma cobrança, e esse projeto nunca sai do papel. Esse princípio aqui, ele trabalha sobre criar algumas limitações para gerar uma certa pressão controlada, tranquila, que eu consiga ir entregando o projeto e fazendo ele se desenvolver. Então, esse aqui eu isolo um pouco mais, pode ser tempo, né? Se eu tenho 2 horas para gravar vídeos aqui, eu posso colocar que eu tenho 2 horas para gravar vídeo, não posso me estender. Ou, diferente disso, eu posso me falar, não, eu vou gravar esses vídeos aqui final de semana ou ao longo desse ano, pior ainda, eu provavelmente vou fazer com muito menos assertividade, com muito menos entrega do que se eu falasse, ó, vou dedicar as próximas 2 horas a pelo menos gravar 1 hora de vídeo aqui para o YouTube. Então, se colocar sobre funções de pressão é interessante para fazer os projetos rodarem, acontecerem melhor e com um prazo de entrega muito mais interessante, previsível, eu consigo deixar mais enxuto isso, né? Se eu não me engano, existe o princípio de Parkinson também, que é isso, né? Que uma tarefa se expande ao tanto que ela tem de possibilidade de se expandir. Se eu tenho, sei lá, eu quero escrever um livro. Se eu tenho 1 ano para escrever um livro, eu vou tender a levar 1 ano, um pouco mais, para escrever um livro. Isso na maioria dos casos, na maioria das pessoas, tá? Se for o hiperprodutivo, não é contigo que eu estou usando esse exemplo. Mas se eu tiver 6 meses, eu vou já ter que me programar diferente e entregar um livro em 6 meses. Se eu tiver 1 mês, já fica diferente. É provável que vai entregar o livro, obviamente, mas vai ser muito mais ágil ou talvez mais inteligente o desenvolvimento desse livro do que se, não, eu vou fazer ao longo da minha vida. Então, eu preciso colocar
fatores e funções de pressão sobre algumas coisas que eu quero de fato entregar, para não ficar aquele, ah, não, eu vou fazer assim que der, assim que for possível. Esses foram alguns modelos mentais que estão nesse livro aqui, que eu recomendo fortemente que vocês adquiram. O conceito dele é justamente esse, de juntar muitos modelos mentais para te fornecer um cinto de ferramentas, de formas de pensar sobre a vida e como interagir com as outras pessoas e consigo mesmo. Quem aprende a pensar com mais de uma lente enxerga soluções onde os outros só veem obstáculos. Essa aqui é o grande benefício depois de ter acumulado vários modelos mentais, porque a gente consegue ver formas de solucionar coisas que para a gente é simples, só que para o outro, por não ter acesso a esse modelo mental, talvez fique mais difícil. É a mesma coisa que te tem um parafuso para parafusar e a pessoa só tem um martelo, ela não vai conseguir fazer se ela não tiver uma parafusadeira ou uma chave de fenda. Então, entender vários modelos mentais é ter uma caixa de ferramentas completa com várias formas de resolver problemas ou desafios que a gente encontra pelo caminho. Aqui, ações práticas que eu indico para te fazer. Pega o teu principal problema de agora e usa os 5 porquês para chegar na causa raiz. Então, eu quero montar um negócio, só que eu não estou conseguindo. Eu quero aumentar o número de clientes, só que eu não estou conseguindo. Eu quero aumentar faturamento, só que está sendo difícil. Eu quero contratar, etc. Pega os 5 porquês e vai destrinchando e desmontando esses problemas, perguntando, mas por que eu não consigo aumentar o faturamento? O porquê que eu quero aumentar o faturamento? Às vezes a gente vai achar respostas muito interessantes simplesmente perguntando os porquês das coisas. 2, aplique a matriz de Eisenhower em sua lista de tarefas. Então pega lá o teu bloco de notas, teu Notion, teu calendário e aplica a matriz para ver se tudo que tu quer fazer precisa ser feito ou pode ser delegado, excluído ou adiado mesmo. 3, pratique o pensamento inverso ao revisar uma decisão. Então, ao invés de ficar só pensando no óbvio, pode ressignificar aquilo ali, pode achar uma solução muito mais interessante ou entender que ela nem precisa ser feita porque dá para fazer o inverso de fazer, é não fazer e talvez não mude nada no teu resultado. Então, aplica esses 3 princípios aqui. Se tu achou outro dos modelos mentais interessante, pode aplicar eles também. Eu tenho certeza que esse livro aqui, cara, ele foi, assim, para mim, quando eu vi o título dele, falando sobre o grande livro dos modelos mentais, cara, na hora foi a compra certa, assim, que pegou muito no que eu penso e durante até uma grande parte da minha vida, um projeto que eu tive foi o nome dele foi Modelos Mentais, porque eu entendi. Até se for procurar aqui no YouTube, tem vídeos falando sobre isso, sobre modelos mentais, porque é um conceito que depois que a gente aprende, a gente não quer largar, porque parece realmente, ele ajuda muito a gente pensar e entender que são formas diferentes, que cada um de nós possuímos modelos mentais que podem ajudar a gente a ter o resultado que a gente tem. Se gostou do livro, eu vou deixar o link aqui embaixo para te poder fazer a compra dele, poder ler ele e ser um expert, aprofundar mais no conteúdo desse livro. Então, eu espero ter ajudado, espero que esse resumo aqui tenha dado um pouco mais de contexto sobre o que o livro aborda e como ele aborda as coisas. E, vou deixar aqui também recomendação de 2 outros vídeos que são importantes para complementar esse conhecimento que eu seleciono a dedo para conseguir deixar aqui nas recomendações. Então, muito obrigado. Se inscreve aqui no canal, dá um like e segue lá no Instagram, inclusive. Até mais. Valeu!